E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Esperando o pessoal, enquanto o pessoal entra, eu vou bebendo a minha aguinha aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu espero que vocês fiquem conosco até o final. Prometo que nós não vamos nos estender muito para não ficar uma live cansativa. E quem tiver pergunta para o Dr. João, que é o nosso convidado, Dr. João Monteiro, ele vai falar sobre responsabilidade civil nas relações de consumo. Daqui a pouco eu já chamo o doutor, mas quem puder já vai dando coraçãozinho, já vai mandando aviãozinho para a galera para participar da live. E eu queria falar para vocês também que tá rolando um sorteio lá na página do Facebook do Vida de Advogado, na página do Facebook, tá? Não é no Instagram. Tá rolando um sorteio patrocinado pela Verbo Jurídico, que é a nossa parceira. A Verbo está sorteando um vademecum exatamente igualzinho a este. Vademecum muito bom. Tem videoaula, tem um monte de coisa, mapas mentais. É bem bacana esse vademecum, tá? Então, entra lá na página do Facebook, tem uma publicação lá fixada logo que você entra, e lá tem todas as regras. Daí você segue as regras, segue tudo que está escrito lá, marca lá 3 amigos, 4, quantos amigos você quiser, e participe. E nós vamos estar sorteando esse vademecum no dia 19 de maio. Quem sabe aí o que se comemora no dia 19 de maio? Né? Dia de quem? Do padroeiro dos advogados, dia de Santo Ivo. Então no dia 19 de maio a gente vai estar sorteando esse vademecum, tá bom? E eu vou ver se o nosso convidado já entrou, ele acabou de entrar, então eu vou convidá-lo já para participar, né? Senão vocês vão ficar cansados de ficar me ouvindo. Então eu vou chamar o Dr. João para que ele se apresente para vocês, tá bom? Aguenta aí um pouquinho, enquanto isso vai mandando um aviãozinho aí para geral, para nossa live ficar salva no IGTV, tá bom? Já chamei o Dr. João. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Rogério, tudo bem? Tudo bem? Como vai o senhor? Bem, muito bem, graças a Deus. Melhor agora, satisfação, né, de estar aqui com você. Imagina, a satisfação é minha, eu agradeço o doutor ter aceito o convite, né? E espero que fique à vontade para falar com o pessoal, né? A casa é sua, né? Como dizem, né? Então, fique à vontade. Eu já falei um pouquinho do doutor, mas se o colega quiser se apresentar, quiser falar aí com o pessoal, fique à vontade. Então, como você disse, né, eu sou advogado há mais de 25 anos aí, há exatos 27 anos, né, eu sou advogado, atuo no direito do consumidor, porque eu fui coordenador do PROCON do meu município por 6 anos, e depois eu fiz uma pós-graduação em direito do consumidor, e isso me despertou, né, para poder escrever o livro, como você disse, esse livro é a responsabilidade civil nas relações de consumo, e estamos aí, né, sempre nos reinventando, porque o direito, ele sempre se renova, se reestrutura, e nós sempre prontos para as mudanças, né, que surgem, para os cenários novos, né, que aparecem, que surgem, como é esse que nós estamos vivendo atualmente no Brasil e no mundo, né? O doutor fala de qual estado mesmo? É Goiás, o doutor está? Eu falo de Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais. Eu Minas achei, Gerais. como nós nos conhecemos, né, através da Ludmila, que é de lá não, do Mato Grosso, né? E eu achei que o Isso. doutor fosse, não sei por que, eu achei que o doutor fosse de Goiás ou fosse do mesmo estado que ela. Mas o doutor é de Minas.
Eu sou Bacana. de Minas Gerais. Conheço muito pouco Minas. Não sei como está a situação aí atualmente por conta da pandemia, mas eu tenho acompanhado na televisão que também está bem complicada a situação de vocês por aí. Nós estamos aqui na onda roxa, né, por enquanto, praticamente em lockdown, poucas atividades essenciais funcionando. Então tá bem assim desafiador, as UTIs lotadas, né? E só em menos de 24 horas morreram 5 pessoas aqui no meu município. Nossa, aqui também está bem Então, complicado. tá bem assim, é uma situação bem assim estranha, né, que estamos vivendo, né? Mas me diz uma coisa, doutor João, além do senhor ser advogado, ter escrito o livro, o doutor colocou aqui que também é Master Coach e membro da ABRADA, que é a Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. O senhor quer falar um pouquinho sobre essas outras funções do doutor, como que é o seu dia a dia cuidando de tudo isso, como o senhor consegue conciliar tudo, né? Advogado, master coach, escritor, membro de uma academia brasileira do agronegócio. Então, eu entrei nessa academia do agronegócio, a Abrada, que é totalmente online, né? Essa academia, visando me especializar no agronegócio, no direito do agronegócio. Uhum. Porque o Brasil ele está atravessando uma crise e eu acho que o que vai salvar o país dessa crise é o agro. Porque o produtor rural, ele que vai colocar colocar comida na mesa dos brasileiros. Então, o que vai salvar o país, eu creio que é o agro, através da produção de alimentos. E então eu resolvi me especializar na prática no direito do agronegócio, porque há muitas minúcias que envolvem o direito do agronegócio. Então, faz uns 2 meses que eu sou membro da Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, a ABRADA, e com relação ao coach, eu fiz a minha formação em 2019, né, através de um processo de autoconhecimento, para poder realmente, como se diz, ter mais inteligência emocional para justamente enfrentar as dificuldades e poder ajudar as outras pessoas a isso, né? Porque o coach ajuda aquela pessoa a sair do estado que ela se encontra e ir aonde ela quer. Ajuda a dar um norte, eliminando todos aqueles impedimentos e potencializando as habilidades que cada pessoa tem. O coaching tem essa função. E ajuda também na profissão como advogado, né? Tem ferramentas que a gente utiliza do coach que são ferramentas aí poderosas aí para que a gente possa ter alta performance tanto na carreira como na vida pessoal. Maravilha. Ainda mais agora nessa época de pandemia, acho que tem muita gente precisando desse autocontrole para saber lidar melhor com essa situação toda que a gente está passando. Tem muitos colegas que não têm tanta desenvoltura e acabam deixando de lado, querendo desistir da advocacia por conta dessa situação que a gente se encontra hoje. O que já era difícil antes de arrumar cliente, de conseguir cliente, essas pessoas acabam tendo uma maior dificuldade hoje em dia. Então, acredito eu que essa questão do coach, ela venha para agregar melhor essas pessoas em relação a isso também, né? Então, eu posso dizer que o meu dia a dia como advogado tem sido assim de muito estudo, muita pesquisa, muito
muita criação de conteúdo, conexão com o cliente, com outras pessoas. E o segredo da advocacia hoje é realmente você gerar valor para outras pessoas e fazer muito network. Que eu acho que o segredo está aí, né? Uhum. Para ter uma advocacia mais efetiva, eu acho que está nesses pilares, né? Muito estudo e muita geração de conteúdo, de valor, para ajudar outras pessoas, né? Entendi. E em relação ao nosso tema, né, que nós vamos falar hoje aqui na live, que é sobre essa questão da responsabilidade civil nas relações de consumo, o público maior do canal aqui são advogados e estudantes de direito, né? Mas para a gente poder explicar direitinho, o doutor gostaria de explicar, assim, em linhas gerais, de maneira bem sucinta, o que vem a ser a responsabilidade civil nas relações de consumo? Olha, a responsabilidade civil nas relações de consumo, para mim, é um dos temas, assim, que, vamos dizer, que eu posso definir que é a pedra angular do direito do consumidor. Porque quando o consumidor ele compra um produto ou contrata um serviço e esse produto ele apresenta um vício, o serviço é de má qualidade, o consumidor ele vai utilizar dentro do direito do consumidor a responsabilidade deste fornecedor, que seria a obrigação de reparar o dano, de reparar aquele dano. Então, é um tema importantíssimo. Você tem aí dentro do direito o que a gente pode chamar de teoria da responsabilidade civil, que vai procurar determinar as condições que uma pessoa pode ser considerada responsável, né, pelo dano sofrido por outra pessoa, né? E a obrigação de reparar esse dano. E o direito do consumidor, ele vai mais além, porque a gente, em regra geral, temos que a responsabilidade ela é objetiva nas relações de consumo. O consumidor ele não precisa comprovar a culpa do fornecedor de produtos e serviços. E quando a gente fala em fornecedor, a gente não fala apenas no fabricante, a gente fala no comerciante, naquele que distribui o produto, tem toda uma cadeia de fornecedores que são responsáveis solidários, né? Dentro dessa relação jurídica de consumo. Então, se aquele direito é violado, o fornecedor ele responde. Ao consumidor vai apenas caber ele comprovar o dano que ele sofreu e o nexo de causalidade, né, entre a aquisição daquele produto ou contratação daquele serviço e o dano que ele sofreu. Já o fornecedor, ele que vai ter que comprovar que o defeito, o vício, não existiu. Então, em linhas gerais, a importância da responsabilidade civil nas relações de consumo é essa. Você recompor aquele estado que o consumidor estava antes de surgir aquele vício, né? Para minimizar os prejuízos daquele consumidor, recompor a sua situação de antes, né? Entendi. Em linhas gerais é isso. E como que surgiu a ideia assim do senhor escrever um livro sobre esse tema em específico? Olha, a ideia surgiu justamente porque o tema ele é apaixonante. Como eu disse, em direito do consumidor, ao meu ver, a pedra angular é o tema de responsabilidade civil. E acaba abarcando praticamente todo o direito do consumidor. Mesmo que eu não fale
diretamente da proteção contratual, quando eu falo em responsabilidade civil, se há algum vício na contratação, você acaba forçosamente falando sobre a proteção contratual. Então, é um tema bastante amplo e é o tema principal, porque quando o consumidor ele sofre um prejuízo, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar um PROCON da vida, fazer a sua queixa, reclamar. Eu fui numa loja, comprei um produto e depois de 20 dias o produto apresentou defeito. Então, tudo perpassa pela responsabilidade civil. Né? Então, por isso que eu resolvi escrever este tema, né, que gerou esse livro que está aí lançado em meio a toda essa pandemia, né, que foi o ano passado. Estamos continuando esse ano. Foi até desafiador lançar um livro de direito do consumidor em meio a essa pandemia toda. Inclusive, baseado no livro, eu lancei inclusive um curso. Um curso online sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo. Para quem tiver interesse, depois o doutor passa mais a respeito desse curso. E eu também não sei se o doutor tiver o livro aí, quiser mostrar para o pessoal também, pode mostrar sim. aí. Está aqui. Esse livro o senhor lançou o ano passado. Eu lancei em julho de 2020. Bacana. E o curso, o curso ele já iniciou? Quem quiser participar, pode entrar. As aulas são gravadas, serão 10 módulos aí, já foram gravados os 4 módulos, né? São 10 módulos. Né? Bacana. E depois doutor, se quiser passar o site, como que a pessoa faz para... Ou já fala agora, como que a pessoa... Se alguém tiver interesse em fazer o curso, como ela tem que fazer? Ela entra num site? Como que ela procura? Pelo Instagram do doutor? É o seguinte, eu tenho o meu link na bio, que é o Linktree. Então a pessoa clica lá e tá curso, hashtag RCRC. Entra lá e já cai direto no link do curso, pelo link da bio do meu Instagram. Maravilha. Aí a pessoa entra no link, tem o botão curso, RCRC, clica lá. E daí lá tem todas as informações. Tem todas as informações. É pelo site da Eduz. Bacana. E, doutor, quais as espécies, existem espécies assim da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor? Porque o pessoal fala muito na responsabilidade objetiva. Além desta, existem outras em relação às relações de consumo? Então, em primeiro lugar, precisamos entender que existe, né, a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, que é quando vai além do defeito daquele produto ou serviço, vai atingir a integridade daquele consumidor. Ou seja, é extrínseco ao produto ou ao serviço, atinge a integridade física. Vamos pensar que o fato do produto é um acidente de consumo. Por exemplo, se eu vou a uma loja, compro um aspirador de pó, por exemplo, e esse aspirador, eu coloco ele na tomada, deu um curto-circuito lá, e aí causa um acidente, uma lesão corporal em mim, isso ocorre além do vício do produto, ocorre o fato do produto. Houve um acidente que me causou uma lesão por um defeito que surgiu naquele aparelho. Agora, quando apenas ocorre o vício, a responsabilidade é apenas do vício do produto, que vai me causar apenas um prejuízo econômico, e eu vou reclamar, solicitar a troca do produto, a devolução do valor, vai enviar para assistência técnica. Se no prazo de 30 dias não me resolver aquilo, eu vou pedir para restituir o valor,
pronto, acabou, resolveu. Agora, quando ocorre um acidente de consumo, aí tem toda aquela ação de indenização por responsabilidade civil, que o prazo é prescricional de 5 anos, da data do fato. Você vê que o código é mais protecionista, porque o prazo prescricional da ação de indenização é um prazo de 5 anos, mais alargado. Se fosse uma relação que não fosse consumerista, a gente invocaria o Código Civil, o prazo seria reduzido de 3 anos a indenização. Então, você vê que é mais protecionista. E, além disso, a responsabilidade, em linhas gerais, em tese, é objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Agora, há casos, sim, que a responsabilidade deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. O consumidor, ele há que tem que comprovar a culpa do fornecedor nos casos em que esse fornecedor é um profissional liberal, seja um dentista, seja até um advogado, um contador, um profissional liberal. Este consumidor, a responsabilidade subjetiva tem que se comprovar a culpa deste fornecedor. Ou seja, a responsabilidade do fornecedor, essa história de que ela sempre independe de culpa, não é bem assim. Em alguns casos, ele não responde. Exatamente. Exatamente. Entendi. É o artigo 14, em um de seus parágrafos, que fala isso sobre a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. Entendi. Eu vou aproveitar um gancho de uma notícia que saiu agora recentemente, lá de Curitiba, que parece que agora é proibido você dar alimentação, alimentos para moradores de rua, né? Eles proibiram isso. E a gente sabe que em alguns casos é por conta disso, de você, de repente, dar um alimento, né, estragado para o morador. Então, nessa questão de um alimento que você consome e ele, de repente, está estragado e ele fez algum mal para você ou para alguém da sua família, como que fica essa responsabilidade? Olha, a responsabilidade aí é uma responsabilidade que é o que eu falei. O consumidor, ele vai provar o dano que houve e a relação e o nexo de causalidade entre o produto que ele adquiriu e este dano. Ao meu ver, essa responsabilidade, ela é objetiva. Só que, logicamente, o fornecedor, ele vai querer comprovar que o defeito não existiu e que o consumidor talvez não tenha acondicionado bem aquele produto, certo? Uhum. Porque daí ele se exime da responsabilidade. Nós temos as excludentes aí de responsabilidade. Maravilha. Tem que se examinar cada caso concreto aí para aferir se realmente há a responsabilidade deste fornecedor. Né? Essa pergunta nem estava no roteiro, hein? Veio agora assim na minha cabeça. Até peço desculpas aí de... Imagina, que é isso, a gente está aqui para responder. E a gente também pode falar sobre a responsabilidade civil do comerciante, que é uma responsabilidade civil condicionada, né? Porque se você não... Referente ao acidente de consumo. Se acontece um acidente de consumo, se você não identifica o fabricante, aquele comerciante responde por aquela indenização, por aquele acidente de consumo. Em linhas práticas, o doutor pode dar um exemplo desse caso? Seria assim, um fornecedor, um produto que eu comprei numa loja, mas o fornecedor é outro. Então, se eu não encontro o fornecedor para que ele responda, daí responde a loja. Se você não identificar o fabricante, aí o fornecedor direto ali que vai responder por este acidente de consumo. E daí depois a loja pode entrar com uma ação contra o fornecedor. Isso.
O Maravilha. artigo 13, né, os colegas que estão nos assistindo, o artigo 13, inciso 1, 2 e 3, ele fala sobre essa responsabilidade condicionada aí, Entendi. E comerciante. essa responsabilidade, ela existe somente nessas transações realizadas em lojas, em que o consumidor vai até a loja, ou elas se aplicam também às questões, principalmente agora que nós estamos em pandemia, muita gente compra pela internet, faz compras online, então a responsabilidade é a mesma para essas questões de compras online? Como que fica essa questão? Exatamente a mesma, exatamente. Não é porque as relações jurídicas estão se dando de forma virtual que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não é aplicado. Ele é aplicado sim e segue as mesmas regras aí, tá? Entendi. Segue as mesmas regras. E qual a opinião do doutor sobre esses temas recorrentes que nós estamos tendo agora? Inclusive é um tema que impactou, principalmente em relação a mim, que comprei 4 ingressos para um determinado show e o ano passado esse show foi adiado por conta da pandemia, então esse show seria para acontecer esse ano, e daí quando chegou esse ano, para minha surpresa, a cantora cancelou, não vai mais vir para o Brasil, e a empresa da qual nós compramos o ingresso, eles disseram que não vão devolver o dinheiro e a gente pode usar isso daí em crédito depois. Então, assim, qual a opinião do doutor em relação a isso? Principalmente pelo fato do show, por exemplo, do meu caso, eu comprei para ir um show de um determinado artista. Então, assim, eu não tenho interesse para ir em outro show, para ir em outro evento. Eu queria ir naquele em específico. Olha, existe inclusive uma lei, né? Que é a lei 14.040 alguma coisa que foi convertida, né? Era medida provisória, foi convertida em lei. Exato. Realmente há a previsão lá que seja convertido em crédito, né? Isso, a conversão daqueles valores lá pagos pelo cliente converte em crédito, né? Só que depois, e aí a pessoa vai ter que resgatar esse crédito depois de 12 meses após encerrar esse período de calamidade aí. Exatamente. O pior de tudo é que não dá para você definir quando que nós vamos encerrar esse período de calamidade. Exatamente. É uma incerteza muito grande. Como que você vai encerrar? Saber quando que vai se encerrar isso. E será que essa empresa, daqui 12 meses depois que encerrar, será que essa empresa ainda vai existir? E se houver uma quebra aí? Quer dizer, o legislador, ele quis, como que eu posso dizer? Ele quis proteger. Proteger os fornecedores, querer ajudar na economia, mas ficou uma coisa muito incerta. Inclusive, temos jurisprudência aí de juízes que negaram a devolução desse valor de forma imediata para o consumidor por conta dessa lei. Entendeu? Realmente ficou assim, o consumidor ele ficou assim desprotegido. Eles quiseram proteger o fornecedor, a economia nesse tempo de pandemia, só que acabou desprotegendo o consumidor. Eu fiz... Né? O legislador ele quis optar, né, por fortalecer aí o fornecedor nesse tempo de pandemia. O colega Eric falou que tem um caso que a sentença foi exatamente nesses termos. Mas assim, eu fiz uma pesquisa e levantei alguns casos em que o juiz mandou devolver o dinheiro para a pessoa que comprou o ingresso, por se tratar de um evento que era personalíssimo, relacionado a um determinado artista, e que agora o consumidor não pode ser também prejudicado por não ter mais esse evento. Então,
eu, com base nessas decisões que eu encontrei, eu acabei entrando com um processo em causa própria e está na fase de citação ainda. Daí depois eu conto Olha, o eu creio resultado. que esse argumento teu é um argumento muito forte por conta da prestação de serviço ser um serviço assim singular, ser apenas prestado por aquele artista, né? Então eu creio que você tem uma grande chance aí de ser ressarcido por conta de que aquele artista não vai mais eles não vão remarcar uma outra data para que aquele show seja apresentado, principalmente porque esse artista aí, ele não é do Brasil, entendeu? Então é um artista internacional. Então você tem grande chance de mudar o jogo baseado nessa sua tese. E Certo? ainda eu peguei decisões, né? Tiveram pessoas que entraram com a ação e tiveram sucesso na sentença, daí eles recorreram, e depois o acórdão manteve a sentença, e no acórdão eles ainda falam que o Código de Defesa do Consumidor e a proteção ao consumidor prevalece sobre essa lei. É bem bacana, depois eu até mando para o doutor dar uma olhada também. Agora, outra coisa, a gente estava falando dessas compras realizadas pela internet e existem alguns casos em que o consumidor ele compra pela internet justamente para ele não ter que sair de casa. E daí o que acontece? Ele recebe o produto na casa dele errado, ou com defeito, ou com alguma coisa quebrada, e daí ele entra em contato com a empresa e a empresa fala, tá bom, eu vou te mandar uma ordem aí, mas você tem que ir lá no correio levar o produto e a gente vai arcar com esse pagamento dos correios. O que o doutor acha disso? Porque, assim, no meu ponto de vista, se eu estou comprando um negócio pela internet para eu não ter que sair de casa, daí agora eu vou ter que ir até o correio devolver isso, né? Então, assim, não teriam essas empresas que, da mesma forma que eles enviaram o produto, eles enviarem alguém para retirar esse produto na sua casa? O código fala, né, voltado a esse tema, né, responsabilidade civil, não seria uma responsabilidade da empresa em realizar isso? Olha, eu creio que nesse momento assim, excepcional, a empresa ela deve assumir outros meios de que esse consumidor ele possa entregar este produto, ou então, na impossibilidade, essas empresas aí alongarem esse prazo, certo? Para que o consumidor não perca a garantia. Mas tem que haver o bom senso aí. Nesses casos, eu aconselho o consumidor fazer tudo por escrito. Vamos supor que eu compro um produto, este produto apresenta defeito e precisa ser enviado para essa empresa. Aí, se não há possibilidade de eu sair de casa por conta dessa pandemia, o que eu faço? Eu envio um e-mail, eu printo todos os comprovantes que eu solicitei e ainda assim eu também tenho outras formas de fazer uma reclamação online naquele site consumidor.gov.br, tem as reclamações ali. Daí, depois que passar isso, aí é contado o prazo, depois que passar toda essa pandemia, eles alongam o prazo aí, né? Esse é o meu entendimento, né? Maravilha. A loja não pode determinar um prazo limite. A partir do momento que o consumidor fez a reclamação, ele já está garantido ali pelo prazo. Ele fez a reclamação no prazo certo. Ele apenas ficou impossibilitado de enviar aquele produto. Então, ele está dentro da garantia. Porque ele reclamou
no prazo e tem como ele comprovar, né, através dos meios eletrônicos. Mas as empresas, sim, elas têm que colocar meios para que o consumidor ele possa fazer essa troca, essa devolução do produto, inclusive para enviar para assistência técnica, se for o caso, né? Porque a responsabilidade realmente é do fornecedor enviar para assistência técnica. Entendi. Mandaram uma pergunta aqui em relação às plataformas. Essas plataformas, eu vou falar aqui o nome, mas não tem problema. Essas plataformas de venda da internet, tipo o Mercado Livre, OLX, como que fica a responsabilidade dessas plataformas em relação aos fornecedores que eles colocam na plataforma deles? Por exemplo, eu comprei um produto lá de uma pessoa que está vendendo no Mercado Livre e, de repente, não recebi esse produto, enfim. Como que fica essa questão da responsabilidade das plataformas digitais? Olha, a gente tem que diferenciar o que é provedor de busca e o que é esses tipos de provedores que intermediam essas compras e vendas aí, tá? Os provedores de buscas, eles não têm responsabilidade, porque vai muito aquém do... Eles não intermediam essas relações jurídicas. Agora, no caso desses que você falou, Mercado Livre, OLX, se não consegue se identificar aquele que está vendendo, aquele que causou uma lesão ao consumidor, aí sim o Mercado Livre e esse outro site, eles são responsáveis. Se eles estão ganhando com essa compra e venda, se eles recebem por isso, eles são responsáveis sim a partir do momento que eles hospedaram aquele tipo de oferta ali. Entendeu? Entendi. Agora, se é um provedor de busca apenas, aí não. Agora, se é como o Mercado Livre que está ganhando com isso, aí ele responde, aí ele vai ser responsabilizado. Aí ele que entra com uma ação de regresso contra esse vendedor que cadastrou em seu site. Tá? Maravilha. É uma responsabilidade, no caso, objetiva também. É uma responsabilidade solidária, né? Solidária. E chega a ser uma responsabilidade, assim, condicionada. Né? Porque você não identificou quem forneceu e você vai responsabilizar o site por conta disso. Entendi. E na hipótese da figura do consumidor por equiparação, como que fica a responsabilidade civil em relação a ele? Olha, o consumidor por equiparação é aquele que não participou da relação jurídica diretamente, propriamente dito, mas ele foi afetado. Por exemplo, vamos supor que eu compre um automóvel em uma concessionária e ali apresenta um defeito no sistema de freios. E aí eu cause um acidente, um atropelamento por conta daquele defeito. A pessoa atropelada, ela não comprou aquele carro. Ela não foi o consumidor direto, porque ela não comprou aquele carro. Quem comprou fui eu. Só que ela será equiparada a consumidor, por quê? Porque ela acabou sendo atingida. Porque houve um acidente de consumo pela falha naquele sistema de freio. Então, ela é um consumidor por equiparação. Por exemplo, há anos atrás, teve aquela explosão no shopping de Osasco. Muitas pessoas estavam passando ali, nem adentraram ao shopping para fazer uma compra, né? Mas foram atingidos por aquela explosão. Inclusive, teve mortes ali. Então, as famílias que tiveram seus entes queridos, que faleceram, inclusive
naquela explosão, que foram vítimas de acidente, apesar de não terem adentrado ao shopping e ter feito compra, foram equiparadas a consumidores. Porque elas não tiveram uma relação jurídica de consumo direta aí, mas houve ali o acidente de consumo. Então, é consumidor por equiparação, uma coletividade de consumidores que não tem como você determinar, mas que é atingido. Entendi. E nós temos súmulas atualmente no STJ e no STF que tratam dessas questões de responsabilidade civil em relação aos consumidores? Tem alguma súmula relacionada a isso? Olha, no STJ a gente tem, inclusive, bastante súmula referente a planos de saúde, a limitação de carência, que não pode limitar a carência para atender situações emergenciais. Temos a súmula da fraude perpetrada em bancos, um fortuito interno que ocorre, o banco tem a responsabilidade objetiva aí, mesmo que a fraude seja perpetrada por terceiros, mas houve um fortuito interno nas operações bancárias, o banco é responsável. Tem várias súmulas aí do STJ, inclusive jurisprudências, né, que estão sendo aí pacificadas no STJ. O Supremo não tem súmulas porque envolve mais questões constitucionais, não é diretamente envolvendo assim a relação jurídica de consumo propriamente dita, mas o STJ tem muitas súmulas em matéria de direitos do consumidor, sim. Ó, me mandaram uma outra pergunta aqui pelo WhatsApp, e daí eu não sei se isso vai complicar muito com o tema, mas daí se for complicar, o doutor pode ficar à vontade, como é um bate-papo, quando não tem nada demais aqui, ninguém senhor, né, da razão, não precisa saber de tudo. Lógico. Então, ele está perguntando aqui se há diferença entre marketplace e e-commerce. Se tem diferença em relação a essas duas figuras, o marketplace e o e-commerce, em relação à responsabilidade civil. Bom, o marketplace seria você hospedar uma propaganda em um determinado site, é isso? Eu acredito que sim. Agora, o e-commerce já seria você vender um produto de forma online, uma loja virtual. Isso. Né? Olha, o marketplace não vai se responsabilizar, tá, por essa relação jurídica de compra e venda. É a mesma coisa. Vamos pensar numa revista física, tá? Essas revistas físicas que tem a propaganda de uma loja, do Magazine Luiza, por exemplo, ou de uma outra loja, né? Se eu compro o produto nessa determinada loja, logicamente aquela revista não vai ser responsabilizada, fez apenas o marketing, a propaganda aí, certo? Uhum. Agora, se é uma loja, um e-commerce, e acontece daquele produto não chegar, ou daquele produto chegar com vício, com defeito, logicamente, aquela loja será responsável. Aí é diferente. O marketplace está apenas divulgando, né, o marketing dela ali, da loja, divulgando. Agora, a responsabilidade, logicamente, é totalmente diferente. O marketplace não vai ter a responsabilidade pelo vício naquela relação jurídica. Ele está até falando aqui que o marketplace é o que a B2W tem feito, coloca um monte de loja para vender por dentro de um outro site, dentro da Americanas, por exemplo, né? Ele está explicando aqui para a gente. Mas acho que deu para responder. Agora sim, tendo em vista todas essas
a situações, sejam de marketplace, e-commerce, essas vendas pela internet, né? Até um certo tempo atrás, não muito tempo atrás assim, não existia tanta venda pela internet, não existia tanto um comércio assim digital e principalmente agora com a pandemia isso explodiu, né? Praticamente tudo você faz pela internet. Inclusive por exemplo, agora nessa atual fase da pandemia, até compra de supermercado eu passei a fazer pela internet justamente para não ter que sair, né? Então estou fazendo até compra de mercado pela internet. Então o doutor acha que o Código de Defesa do Consumidor ele precisa de uma atualização em relação a esse avanço dessas relações de consumo, ou o código ele foi feito de uma forma que ele consegue abarcar tudo isso também? Olha, eu creio que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma lei, apesar de ser para mim uma lei atemporal, que é uma lei que acaba abarcando diversas situações aí, porque quando foi criado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lá em 1990, setembro, foi promulgado e entrou em vigor em 11 de março de 1991, nós nem tínhamos difundido a internet no nosso país. Nós nem sonhávamos com o comércio eletrônico, com o comércio virtual, né? E é uma lei que completou aí 30 anos de vigência. Mas, ainda que essa lei tenha sido promulgada há 30 anos, é uma lei que é efetiva. Precisa ser atualizada? Sim, para poder positivar questões, né, principalmente essa que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia. Há leis esparsas aí que os nossos legisladores estão tentando colocar. Temos aí agora a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Temos o Marco Civil da Internet. Então, são leis que dialogam, né, com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A mesma responsabilidade que temos na Lei Geral de Proteção de Dados é a mesma do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A responsabilidade é objetiva. Se vazam dados ali, se vaza algum dado de um consumidor, a responsabilidade é objetiva daquele controlador de dados. Então, você vê que as duas leis, elas dialogam entre si, né? E por o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ser uma lei eminentemente principiológica, está lá nas suas bases a Constituição Federal, o código nosso, ele não pode ser revogado, porque a defesa do consumidor é um direito e uma garantia fundamental, está lá previsto no nosso artigo 5º, tá? Foi uma exigência, né, está no ato das disposições constitucionais transitórias, né, que seria promulgado o código. Então, para mim, a defesa do consumidor é cláusula pétrea. Então, os princípios, eles são, assim, imutáveis. Então, por isso que eu acho que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei atemporal, que mesmo que não existe uma lei moderna prevendo todas essas situações, vai se criando, né, uma jurisprudência, tanto no STJ quanto nos nossos 27 tribunais, e vai se protegendo a figura do consumidor. Mas, sem dúvida, há que se rever o Código de Proteção e Defesa do Consumidor para abarcar essas questões do comércio eletrônico, do comércio online, apesar de outras leis, como eu disse, dialogar com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Entendi.
A gente fala muito, né, em relação ao fornecedor, às lojas grandes, né? Mas, por exemplo, me veio agora aqui na cabeça, eu acabei comprando, não eu, né? Tô só dando um exemplo. Acabei comprando um celular de um terceiro pelo Facebook ou pelo WhatsApp. A transação foi toda feita pela internet, né? Paguei, ele me entregou e depois esse aparelho acabou dando defeito. Então, assim, essa é uma relação entre duas pessoas físicas ou posso falar que é uma relação de consumidor e fornecedor, ou não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor aqui? Olha, quando você faz uma compra e venda entre particulares, né, que aquele particular ele não é um fornecedor, uma atividade habitual dele não é a venda desses celulares, não há relação de consumo. Porque a atividade dele não é habitual. É a mesma coisa eu querer comprar um carro de uma pessoa que não tem concessionária de automóveis ou tem loja de carros. É uma relação entre particulares. Então, eu vou me servir do Código Civil, não do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Maravilha. Doutor, eu acho que nós, né, conseguimos falar de todo o roteiro aí que eu fiz. Eu não sei se ficou faltando algum tema que o doutor queira abordar, queira comentar em relação a essa questão da responsabilidade civil, né, voltada para as relações de consumo. Fica à vontade, não sei se ficou faltando alguma coisa. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, se alguém quiser enviar alguma pergunta aí para querer complementar a nossa live, a nossa conversa. A doutora Raquel falou aqui, bora tirar as dúvidas, mas não mandou nenhuma dúvida. Só o doutor Eric aí, o doutor Eric mandou as perguntas lá falando do e-commerce, e agora ele até colocou aqui que o Marco Civil da Internet acabou dando um pouco de respaldo ao CDC também. Isso. Né? E, assim, veio também essa pergunta das plataformas, do Mercado Livre. Eu, quando trabalhava em São Paulo, eu era audiencista lá na capital. Então, o escritório que eu trabalhava, o foco deles era mais as relações de consumo. E eu tinha como incumbência fazer a defesa desses fornecedores. Né? Então, a gente trabalhava muito para lojas americanas, o B2W, Submarino, para bancos, né? Então, tinha muita questão que envolvia essa responsabilidade do banco perante o consumidor. E era bem divertido porque cada dia era um assunto diferente, cada dia era uma questão diferente, e por eu estar do outro lado, né, eu que sempre escrevi falando do consumidor, da defesa do consumidor, tal, eu tinha o hábito de escrever sobre isso, acabei me vendo em uma outra situação, enxergando o lado do fornecedor também, né? E tinham muitos casos também dessas questões que envolvia plataformas, né? A pessoa comprava de um terceiro que anunciou na plataforma, então ela, quando entrava com um processo, ela colocava todo mundo, colocava o Mercado Livre, colocava o vendedor, e sempre sobrava para o Mercado Livre. Sempre o Mercado Livre assumia a dívida para não ter... não sei se depois ele entrava contra o vendedor, mas sempre ele assumia. A Sandra aqui, ela falou que a explanação do doutor foi tão completa que as dúvidas dela já foram todas sanadas. Ai, que bom. Então, o que a gente também tem que ressaltar aqui é que não cabe denunciação da lide nem direito do consumidor. Uhum. O artigo 88 proíbe a denunciação da lide. O máximo que a lei permite é o chamamento ao processo. Então, se eu ingresso com a ação contra um determinado fornecedor e ele quer fazer a denunciação da lide, não pode.
o máximo que ele pode fazer é chamar esse outro fornecedor no polo passivo e os dois juntos ali responder. Agora, fazer uma denunciação da lead não pode, justamente para facilitar a defesa do consumidor em juízo. Que esse que é o princípio, facilitar a defesa do consumidor. O próprio Código Processual Civil de 2015, ele tirou a obrigatoriedade da denunciação da lead. Né? Ele revogou, né? Ele revogou o artigo 70, né, do CPC de 73, e colocou que é admissível, né, admissível a denunciação, ou seja, facultativa, não é obrigatória a denunciação da lead. Ele veio ao encontro do que já dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Maravilha. A Maria está comentando aqui também, ó, que foi um conteúdo rico, atual, uma abordagem precisa e que ela se sentiu contemplada. Está elogiando aí a live do doutor. A Maria, inclusive, ela recebeu meu livro, né, na semana passada, é minha aluna do curso, minha colega, né, e é uma honra tê-la aqui nessa live. Maria, um grande abraço para você. Maravilha. Eu agradeço, né, novamente aí o doutor por ter cedido esse tempo aí de fazer uma live, participar da live com um tema tão rico, e eu me coloco à disposição, o canal Vida de Advogado. Depois, se o doutor quiser mandar lá o seu livro, um anúncio para colocar lá onde que ele está, né, fazer uma apresentação do seu livro ou mesmo uma divulgação, pode me mandar que eu divulgo lá nos stories, eu mostro lá para o pessoal também. E para quem não conseguiu assistir essa live, eu acredito que vai ficar salva no IGTV, e depois eu também subo ela para o YouTube e mando o link para o doutor. Tá certo. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo também colocar ela lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, aí eu vejo se eu coloco a live lá. Maravilha. Pode ser? Pode, claro. Ela ficando salva no IGTV, eu pego o link, converto ela em vídeo e daí eu mando para o doutor. Tá ok. Tá bom? Então, muito Tá bom. obrigado. Para a gente finalizar, eu queria que o doutor deixasse aí uma mensagem para o público do Vida de Advogado, o pessoal que acompanhou a live agora ao vivo e que vai assistir depois, que o doutor deixasse uma mensagem aí para o pessoal. Então, a mensagem que eu deixo é que no momento como esse, precisamos ter, assim, muita fé, né? A gente tem que se alimentar de coragem nesse tempo, focar, assim, em coisas positivas, né? Deixar de ficar olhando só o lado negativo das coisas, as notícias ruins, e focar nisso. E referente ao direito, né, aí eu sempre ressalto a visão da advocacia preventiva, né? Uma advocacia que foge do poder judiciário e tenta se resolver sem ter que levar a questão para a justiça, para poder facilitar. Então, que as pessoas busquem sempre saber os seus direitos, né? Buscar uma advocacia consultiva, se informar, porque as pessoas perecem hoje por falta de conhecimento, né? Então, esse é o meu recado, né? E é isso. Maravilha. E que Deus abençoe a todos, né? Amém. Se Deus quiser, a gente, daqui a um tempo, a gente já vai estar voltando ao normal, né? E se Deus quiser. É só uma questão de tempo. Muito obrigado novamente. O canal Vida de Advogado está à disposição, tá bom? Depois, quando o colega quiser, a gente pode fazer outra live também. Quiser divulgar alguma coisa, é só me mandar e será divulgado, tá bom? A Maria está falando que meu livro foi um presente de Páscoa, que ela adorou. Obrigado,
Maria, que bom que você gostou do livro, mas se alguém tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode mandar mensagem para mim, me adicionar aqui no Instagram, @joão.m.monteiro, e vai ser uma satisfação. Tá. O canal do YouTube, como que chama? É João Marcos Costa Monteiro. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado aí pela participação e até a próxima live. Boa noite a todos, um grande abraço. Tchau, tchau.